Oi, meu nome é Tati. Oi, meu nome é Jonathan e hoje a gente vai falar sobre a compra da van que a gente escolheu para ser a nossa próxima casa. A primeira etapa era escolher o modelo do carro. Em primeira mão, eu queria uma Kombi, por ser mais barato e também por a gente conseguir fazer essa viagem acontecer o quanto antes. Só que o Jojo aqui não curtiu muito a ideia por não ter muito espaço, por não conseguir ficar em pé e deu a ideia de a gente fazer numa van, justamente por esses pontos e também por ter um banheiro. E de início eu não curti muito a ideia, porque eu achei tudo muito caro e também muito difícil de fazer, porque é a gente que vai estar aqui nesse projeto inteiro, então eu não tava confiando muito no nosso potencial. E depois de muito analisar e ver o quão bom seria não ficar dependendo de postos de gasolina pra tomar banho e também, principalmente pela segurança, isso total me convenceu. E assim, eu sempre fui fissurada por Kombi, pelo estilo, pelas referências que eu via, mas aí depois de ver as vans e ver que ela tem uma infinidade de possibilidade de layouts, eu ganhei uma nova obsessão. Bom, então a gente decidiu que seria uma van e daí o nosso próximo passo foi correr atrás de entender melhor as especificações das vans que existiam no Brasil. E depois de ver vários vídeos, a gente ficou entre três possibilidades, que é a Iveco, a Sprinter e a Ford Transit. Basicamente porque elas têm tração traseira. E só de reduzir isso para 3 opções já ajudou bastante para a gente pesquisar mais a fundo cada uma delas. Logo de começo a gente já descartou a Ford Transit porque no Brasil a gente viu que a Ford não tem mais fábrica e a gente ficou preocupado de, caso necessitasse de alguma manutenção, a gente não tivesse mão de obra especializada. E como a gente pretende começar pelo Brasil, a gente quer também levar o tempo que for necessário, então se a gente precisar fazer manutenção, a gente quer poder ter essa possibilidade no Brasil. Após algum tempo, a gente acabou descartando a Iveco também. A gente, nas nossas pesquisas e conversas com amigos, né, inclusive mecânicos, eles nos indicaram pegar uma Iveco acima de 2016, principalmente por questões de motor, que era um motor um pouco mais consistente. E olhando para esse lado aí, a gente acabou descartando porque o preço de uma Iveco 2016 era um pouquinho demais pra gente. Bom, juntando todas essas situações aí de valor, de especificações, a gente ainda encontrava muita coisa, mas tudo muito caro e muito longe, principalmente a região de São Paulo, o que ficava um pouquinho inviável pra gente, porque a gente tem um certo receio de ir para um lugar que a gente não conhece, né? A gente é aqui de Santa Catarina, então é uma boa viagem. Por mais que a gente vai viajar o mundo, né? A gente vai viajar o mundo, mas a gente não vai comprar um carro a cada esquina, né? Então a gente queria comprar de um lugar mais próximo pra gente poder levar alguém para dar uma olhada e estar um pouquinho mais confiante. Então só restou a Sprinter. Logo de começo a gente sempre viu muito bem dela, só que a gente sabia que seria um carro mais caro e isso pesava bastante pra gente. E na época a gente tinha 50 mil reais guardados, juntados aí do decorrer de 3 anos. E com esse valor a gente iria conseguir pegar uma Sprinter aí ano 99, só que o mínimo que a gente tava colocando de o ano mínimo aí era de 2010. Isso significava que ia demorar um bom tempo pra gente conseguir algo, o que frustrou bastante a gente, porque antes da pesquisa a gente super achava que com esse valor a gente iria conseguir pegar uma van mais nova, que também já daria pra começar esse projeto da construção e todo esse rolê. Aí com isso a gente começou pensar em alternativas pra gente conseguir esse dinheiro. E foi o consórcio. Bom, essa ideia aconteceu quando a gente começou a ver vários anúncios de vans com possibilidade de parcelamento. Que a gente não tinha grana, fazia sentido. Mas quando a gente chegava nos locais ou a gente conversava, mesmo por WhatsApp, com esses vendedores, né, dessas oportunidades, a gente sempre chegava na mesma conclusão, que as vans não existiam e que tudo não passava de uma carta de crédito no consórcio. E aí que em uma dessas conversas, né, essas oportunidades de van parcelado, a gente, de tanto ouvir consórcio, a gente resolveu ver como é que era. E é bem importante frisar esse ponto. A gente só foi ver como é que era porque eu já tinha comprado um veículo antes com consórcio e para mim tinha valido muito a pena na época. Eu fui um dos primeiros contemplados e a taxa de juros era bem tranquila. E para
você que é assim como eu e é leigo nesse assunto, a gente vai tentar explicar por cima, assim, de como funciona e alguns cuidados para se tomar com o consórcio. O consórcio, ele nada mais é do que um grupo de pessoas que se juntam para adquirir um bem comum. Esse bem comum pode ser um carro, pode ser uma casa, uma reforma. Tem muitos tipos aí de consórcios. Todas as pessoas desse grupo, elas pagam um valor mensal a partir das parcelas para que algumas pessoas desse grupo sejam sorteadas todo mês para adquirir seus bens. O importante detalhe nesse caso é que existem várias formas de contemplação, várias formas de consórcio. Isso depende de cada caso. Enfim, uma vez que esse dinheiro está liberado, no qual provavelmente você foi sorteado, quer dizer que no mínimo exige sorte. A empresa responsável pelo consórcio libera esse valor através de uma carta de crédito que você somente pode usar para comprar aquele bem específico. Outro ponto importante, existem muito mais informações e detalhes sobre consórcios que a gente não vai abordar aqui, pois é uma atividade bem complexa onde a gente viu bastante reclamação, bastante gente que teve problema, que foi lesado por isso, então a gente recomenda ter bastante cuidado. E pensando em tomar cuidado, separamos algumas dicas aí para te ajudar nessa. Primeiro é preciso verificar se a empresa do consórcio está cadastrado no Bacen, que é o Banco Central do Brasil, porque é ela que regula toda essa atividade aqui do Brasil. Além disso, verifique o CNPJ da empresa no site da Receita Federal, no Reclame Aqui e em processos também. Para você conseguir pesquisar isso, pode colocar no Google mesmo, só colocar o CNPJ da empresa e mais processos, porque se existir alguma coisa, ali já vai aparecer. Outro ponto também muito importante é avaliar muito bem o contrato. E todas as vezes que você vai assinar um contrato, na verdade, você precisa ser bem chato com isso mesmo. E se você não estiver confiante também, converse com o advogado. Enfim, quanto mais informação, melhor. Sabendo de tudo isso, a gente estava bem receosos de adquirir aí essa dívida grande, mas a gente sabia também que era mais uma possibilidade de a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. E enquanto a gente não decidia se a gente ia entrar em um consórcio ou não, a gente continuou procurando alguma van que se encaixasse aí nesses nossos requisitos. A gente procurou as vans na OLX, no Mercado Livre, Marketplace do Facebook e até nas concessionárias mesmo, que era um pouquinho mais fácil, né? Tinha em todo lugar. Em uma dessas pesquisas, a gente resolveu conversar com a Mercedes para ver se eles tinham alguma van usada que a gente pudesse dar uma olhada. No fim, eles não vendiam vans usadas, mas eles tinham vários clientes que acabavam trocando de frota e eles acabavam indicando pra gente esses clientes, para que a gente pudesse conversar e tentar negociar diretamente. E numa dessas indicações, eles nos indicaram um senhorzinho que, muito querido, tinha uma Sprinter extra longa 2019 com 86 mil quilômetros rodados. Fico até triste de lembrar. Ela tava muito linda, muito novinha. A gente queria muito ela. Então a ansiedade assim para ter essa van foi nas alturas e só tinha um empecilho, pequenininho. Ela era 195 mil. Mesmo a van com esse valor e a gente só tendo 50 mil, a gente não parava de pensar nela e tudo que a gente imaginava nela era perfeito. E aí que a gente foi para as nossas opções, que eram um empréstimo ou um consórcio. O empréstimo com a Selic alta, tanto na época quanto agora, que não faz muito tempo também, ficava muito impossível pra gente. Seriam 6 anos com uma dívida extremamente alta e a gente ainda tinha que construir. E aquele consórcio que a gente falou que estava interessado, que a gente foi entender melhor como é que era, a gente ainda não tinha decidido. A empresa do consórcio, ou o vendedor em si, estava prometendo pra gente que a gente seria contemplado logo nos primeiros meses. Com uma parcela boa, juros não tão absurdos e uns 10 anos para pagar. Sem contar que eles prometeram pra gente que a gente poderia pegar um valor extra, né, um valor a mais, uma carta de crédito a mais do que o valor do nosso veículo, pra usar na construção da van. Isso daqui tá parecendo meio irreal, né? E realmente é porque era mesmo. Tivemos que fazer uma pausa aqui de mais ou menos uma semana pra gente conseguir concluir o vídeo por causa de problemas externos de barulho, basicamente. Mas beleza, continuando. Mesmo com tudo isso gritando na nossa cara, a gente ainda decidiu ir pro consórcio. Fomos até Curitiba, no escritório da empresa, e tava tudo certo, tudo parecia muito confiante, e eles nos explicaram tudo também, de como funcionava. E teve uma hora lá que eu até perguntei pra eles se seria certeza que iríamos ser contemplados. E eles só falaram que eles
iriam fazer de tudo pra dar certo, porque a estratégia deles é pra justamente isso. Mas assim, eles não falaram nem que sim, nem que não, então ficou essa dúvida na nossa cabeça. Aí, a partir disso, eu comecei a ficar mais nervosa do que eu já tava. Aí eu comecei a sentir demais, assim, que a gente tava fazendo a coisa errada, e naquele momento eu meio que paralisei ali. Quando eu vi, eu e o Jonathan já tínhamos assinado e já tava voltando aqui pra Blumenau. E claro, morrendo de medo de aquilo não ser certeiro e com o peso de ter assinado uma dívida enorme. Aí, nós tínhamos 7 dias pra conseguir cancelar. E logo nos primeiros dias, todas as nossas conversas foram relacionadas com coisas que poderiam dar errado. Era pra gente ter essa conversa antes de a gente assinar? Sim. Mas a gente agiu ali no momento da emoção e foi a pior coisa que a gente fez. Aí, principalmente eu, tava muito neurótica, assim, falando: Jonathan, cancela, vamos lá falar, dá tempo. E ele também nem pensou 2 vezes, já fomos cancelar. Já, de fato, iniciamos o processo de cancelamento. E como sempre, pra cancelar as coisas é muito mais difícil, é uma enrolaceira, eles estavam enrolando a gente bastante. E a gente tava bem apreensivo também pra ter o nosso dinheiro de entrada que a gente pagou de volta. Porque, querendo ou não, são 13 mil reais que estavam em jogo. Depois de todo esse rolê inteiro, de muito nervosismo, deu tudo certo, eles devolveram o valor. E a gente nunca mais entrou no consórcio de novo. E assim, se isso seria verdade ou não, se era golpe ou não, a gente não sabe, a gente não vai ter certeza. Mas se eles já começam chamando as pessoas a partir de enganação, de publicação falsa, falando que eles têm uma Sprinter no final, não é nada disso, já é meio desconfiável e tem que ter um pezinho atrás com isso. Que no caso já indica que algo não tá certo. Bom, a gente conseguiu sair dessa. Agora, se a gente recomenda o consórcio, acho que depende. Depende de muitos fatores, assim. Pra gente não valia a pena na época. A gente tinha um controle financeiro bem legal. Acho que a gente acabou se empolgando com a oportunidade, mas não tinha necessidade. Mas, no geral, a gente não recomenda. É algo que tu vai passar anos pagando. Claro, um financiamento, tudo que tu for fazer vai passar anos pagando, mas você depende de muita sorte, pode ser que você fique 10 anos pagando e não tenha o bem que você quer. Pensando em como as coisas são, né, no Brasil, sei que em muitos lugares também é assim, a inflação corre solta, a gente não sabe como vai ser daqui a 10 anos e pode ser que esse valor que você contratou já não compre mais aquilo que você precisa. Bom, depois disso, assim, com a cabeça no lugar, a gente começou a pensar em outras formas de fazer tudo isso acontecer. E a solução foi até que simples. Esperar até que a gente tivesse um pouco mais de dinheiro e sempre ir acompanhando como é que estavam os valores, né, das vans no mercado, LX, Marketplace. Uma coisa que ajudou a gente foi pedir opinião para outras pessoas, né, mecânicos, pessoas que também a gente tinha de confiança. Aí, passando mais alguns meses, conseguimos alcançar a meta de 60 mil reais e vimos que para comprar uma van um pouco mais nova, a gente iria levar muito mais tempo. Aí, depois de algumas sessões de terapia, conseguindo pensar melhor, nós decidimos que iríamos comprar uma van só pelo mês 3 desse ano de 2023. Mas como os nossos planos sempre estão uma loucura aí, mudando de direção, vocês já podem ver que já foi diferente o rumo, né? Aí, depois de tomar essa decisão, viemos aqui falar com os meus pais para ver se a gente pudesse morar aqui com eles. E tava tudo certo, já tava tudo resolvido. Isso tudo foi até agosto. Em agosto acabou acontecendo uma coisinha assim que, por um lado, foi ruim, mas por outro foi bom, que eu fui mandado embora do emprego que eu estava trabalhando. Eu estava 9 meses no emprego, então não estava tanto tempo assim, mas acabou dando uma saída boa e a gente tinha um dinheirinho que estava legal pra gente se manter e se estruturar até eu poder achar um novo emprego. Só que nesse meio tempo a gente via oportunidades, só que a gente não podia gastar esse dinheiro porque eu ainda não tinha um emprego, então não dava pra gente comprar uma van. Para minha felicidade, um mês depois eu consegui um emprego. Eu já estava trabalhando, então nessa brincadeira toda aí de procurar emprego, eu não cheguei a pegar seguro-desemprego, não deu tempo, ainda bem. E a gente acabou encontrando uma van que interessou a gente. Essa van, ela custava 97 mil num anúncio da OLX, uma cidade aqui próxima da gente, mas a gente não tinha esses 97 mil. Mesmo com a saída tendo dado legal, a gente só tinha 84 mil para gastar. Mas a gente olhou assim e era exatamente o modelo que a gente queria. A gente
depois de idas e vindas, a gente acabou gostando muito do modelo 2011, 2010, 2011, que tinha eixo simples, então aquilo estava exatamente do jeito que a gente queria. A gente foi lá visitar e a gente se interessou bastante e era hora de correr atrás do resto do dinheiro. Pelo menos não era um negócio tão absurdo quanto antes, né? A gente já tinha quase o valor, faltavam mais ou menos 13 mil. Na negociação a gente conseguiu um descontinho ainda para 95. E daí a gente foi pedir esses valores que faltavam emprestado para os nossos pais. Para quem ficou curioso, né, qual que foi o modelo que a gente acabou comprando depois de todos esses altos e baixos aí para a gente poder comprar, a gente comprou a Sprinter CDI 313, ela é o ano 2011, teto alto e longa. E a gente vai fazer um vídeo mais pra frente, bem detalhado, com todas as medidas, todas as informações aí sobre esse modelo. Então é isso, meu povo. Em muitos momentos parecia que ia dar tudo errado, mas no final deu tudo muito certo e a gente tá feliz demais com essa nossa conquista. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você simplesmente gostou de saber da nossa trajetória da compra da van, já curte aí esse vídeo. E aproveita para comentar aqui o que você quer ver nos próximos vídeos, a gente vai ficar muito feliz em saber. Então é isso, um beijo e até a próxima. E depois de muito analisar e ver o quão bons... Mas... coloca um pouquinho mais pra cima que tem um... Só o teu nome. Eu já olhei. Não confio. Amor. Aqui, ó. Então só faltou o Sprinter. Não confia em mim. Tu não confia? Porra, eu tava lendo antes. Tomar no... Qualquer coisa não confia em mim. Sou desvalorizado nessa casa. Ai, o caminhão da sucata. Faz... Desde o último vídeo que não aparece o caminhão da sucata, mas hoje... Não, era do óleo. Era do óleo. Mas sempre que a gente resolve gravar, aparece até o Papa aqui. O que frustrou... Frustrou. O que frustrou bastante a gente... Ai, eu não consegui, pera. A empresa responsável pelo... Uma enrascada. Macacos me mordam. Eu pensei São em tiras. várias palavras e eu achei que todas iam parecer dublagem antiga. No fim, eles não vendiam vans usadas, né, só novas. Óbvio, né?